Nós vamos iniciar o nosso estudo fazendo um comparativo da segunda lei de Mendel, não mais com a primeira lei, mas sim agora com o processo de linkage. Então, na segunda lei de Mendel, nós vamos ter os alelos situados em pares de cromossomos homólogos diferentes. Como assim? Eu tenho aqui esse par, azão, azinho, e cada alelo desse vai ficar situado em um cromossomo. O azão ficou em um cromossomo e o azinho em outro. Com relação ao par Bzão, Bzinho, o Bzão fica situado em um cromossomo e o Bzinho em outro. Então, só para relembrar, galera, ó. Cromossomos homólogos são aqueles cromossomos que geralmente apresentam o mesmo tamanho e também a mesma espessura. Então, diferentemente da segunda lei de Mendel, o linkage nós vamos ter os alelos situados no mesmo cromossomo. Então, eu tenho aqui Azão e Bzão em um cromossomo e Azinho e Bzinho também em um cromossomo, tá? Então, só para diferenciar a segunda lei de Mendel de linkage. Esse linkage nós vamos estudar posteriormente à segunda lei de Mendel. Então, nós vamos aqui resolver uma questão de segunda lei de Mendel que diz o seguinte: no milho, a cor púrpura dos grãos, azão, é dominante em relação à amarela, azinho, e grãos cheios, Bzão, são dominantes em relação aos grãos murchos, Bzinho. Essas duas características são controladas por genes que se distribuem independentemente. Após o cruzamento entre indivíduos heterozigotos para ambos os caracteres, a proporção esperada de descendentes com fenótipo de grãos amarelos e cheios é 1/4, 9 em 16, 3 em 16, 5 em 4, 1 em 16. Então, vamos lá extrair os dados da nossa questão. Então, o que é colocado para nós? Que essa questão é uma questão de segunda lei de Mendel. Por quê? Porque aqui nós temos duas características para serem trabalhadas: a cor e o volume do grão. Quanto à cor, existem duas cores. Então, antes de nós falarmos das cores, quero colocar para vocês que a questão trouxe aqui um alelo para ser usado. Então, para a cor, nós vamos usar o alelo azão e para o volume do grão, nós vamos usar o alelo B, tá? Azão, azinho, Bzão, Bzinho. Se a questão não tivesse trago, ou se você preferir usar outras letras, não há problema, isso aqui não vai alterar lá o seu resultado. Então, para cor, nós temos duas cores, a cor púrpura e nós temos a cor amarela, tá? Então, com relação à cor, foi colocado para a gente que a cor púrpura é dominante em relação à cor amarela. Então, a cor púrpura sendo dominante, nós vamos ter duas combinações para a cor púrpura. E a cor amarela, como é recessiva, nós vamos ter apenas uma combinação. Então, relembrando, se for colocado para você que uma característica é dominante, então a outra só pode ser recessiva. Para quem é dominante, nós vamos ter duas combinações, dois genótipos possíveis. Para quem é recessivo, apenas uma combinação, apenas um genótipo. Com relação ao volume dos grãos, vou colocar aqui um Vzinho de volume. Existem dois volumes, os grãos cheios e os grãos murchos. O que foi colocado na questão? Que os grãos cheios são dominantes em relação aos murchos. Então, esses murchos só podem ser recessivos. Usando a letra B, nós vamos ter para os grãos cheios Bzão, Bzão, e nós vamos ter também Bzão, Bzinho. Para os grãos murchos, já que são recessivos, nós vamos ter apenas uma combinação, que é essa, Bzinho, Bzinho. Então, esse foi o primeiro passo, nós extraímos os dados da questão. Nós estamos trabalhando aqui, galera, com duas características, nós estamos trabalhando com a cor e também com o volume dos grãos. Próximo passo, nós vamos aí definir os indivíduos do cruzamento. Talvez seja um dos passos mais difíceis, porque aqui é pura interpretação de texto. Então, vamos lá.
nós vamos ter 2 indivíduos para o cruzamento. A questão nos traz, após o cruzamento entre indivíduos heterozigóticos para ambos os caracteres. Vou repetir. Após o cruzamento entre indivíduos heterozigóticos para ambos os caracteres. Então, quantas características nós estamos trabalhando? 2. Nós estamos trabalhando com a cor e também com o volume dos grãos. Com a cor e o volume. Então, esses 2 indivíduos, tanto o indivíduo 1 como o indivíduo 2, eles devem ser heterozigóticos para a cor e também para o volume. Quanto à cor, veja aqui em cima, quanto à cor, nós temos 2 cores, cor púrpura e cor amarela. Qual dos 2 genótipos, aliás, qual dos 3 genótipos é o genótipo heterozigoto? É esse genótipo azão-azinho. Então, vou colocar aqui, o genótipo heterozigoto azão-azinho. Com relação ao volume do grão, qual dos 3 genótipos é o grão heterozigoto? Esse aqui, ó, Bzão, Bzinho. Com relação ao indivíduo 2, ele também deve ser heterozigoto para a cor e heterozigoto para o volume dos grãos. Então, o genótipo heterozigoto é esse, azão, azinho, para a cor, e o genótipo heterozigoto para o volume é esse, Bzão, Bzinho. Então, nós acabamos de construir os 2 indivíduos do cruzamento. Então, o primeiro passo foi aí fazer a extração dos dados, organizar esses dados que irão me servir lá na hora de analisar o meu quadro de Pinet, de analisar a minha tabela. Segundo, nós já definimos os indivíduos do cruzamento. Então, nós vamos cruzar agora azão, azinho, Bzão, Bzinho com azão, azinho, Bzão, Bzinho. Partindo, organizei aqui tudo para vocês. O primeiro passo consistiu em quê? Nós retirarmos da questão os dados, as 2 características. Então, para a característica cor, eu tenho a cor púrpura e a cor amarela. Púrpura é dominante, amarela é recessivo. Quem é dominante? 2 combinações. Quem é recessivo? 1. Para o volume do grão, existem os grãos cheios e também os grãos murchos. Como o cheio é dominante, tenho 2 condições, 2 possibilidades de genótipos. Para os murchos, apenas uma, que é Bzinho, Bzinho. Segundo passo consistiu em quê? De nós fazermos os indivíduos do cruzamento. Então, para colocar azão, azinho, Bzão, Bzinho, cruzando com azão, azinho, Bzão, Bzinho, você precisa ter uma boa interpretação de texto, porque a questão me trouxe o seguinte: ambos os indivíduos são heterozigotos para as 2 características. Então, o indivíduo 1, ele está sendo heterozigoto para a cor e heterozigoto para o volume. O indivíduo 2, ele está sendo heterozigoto para a cor e também heterozigoto para o volume. Agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos encontrar nesse terceiro passo os gametas, as combinações, para que a gente possa levar todas essas combinações para o quadro de Pinet. Então, no indivíduo 1, nós vamos ter o seguinte: azão com Bzão forma o gameta azão, Bzão. Azão com Bzinho forma o gameta azão, Bzinho. Azinho com Bzão, azinho, Bzão. E por último, o gameta azinho, Bzinho. Para o indivíduo 2, nós vamos fazer o mesmo procedimento. Azão com Bzão forma o gameta azão, Bzão. Azão com Bzinho forma o gameta azão, Bzinho. Azinho com Bzão forma o gameta azinho, Bzão. E por último, a combinação azinho, Bzinho. Agora sim, nós já temos os 4 gametas do indivíduo 1, 4 gametas para o indivíduo 2. Nós vamos levar essas combinações para o quadro de Pinet. Coloquei aqui as 4 combinações em uma linha e as outras 4 combinações em uma coluna. Primeira linha e primeira coluna. Então, nós vamos fazer o seguinte agora: combinar esse primeiro gameta com todos esses outros aqui dessa primeira linha.
com Azão Bzão, depois com Azão Bzinho, depois com Azinho Bzão e por último com Azinho Bzinho. Algo muito importante tenho que colocar para vocês agora. Todos aqueles dados que nós retiramos lá no início, eles são altamente importantes agora na hora de analisar o seu resultado, tá bem? Mas antes de analisar o resultado, vou colocar para vocês aqui alguns genótipos. Por exemplo, quando eu combino Azão Bzão com Azão Bzão, eu tenho Azão, Azão, Bzão, Bzão. Quando combino Azão Bzão com Azão Bzinho, eu tenho Azão, Azão, Bzão, Bzinho. Quando combino Azão Bzão com Azinho Bzão, tenho Azão, Azinho, Bzão, Bzão. E quando eu faço Azão Bzão com Azinho Bzinho, eu vou ter como genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. E assim você vai fazendo e você vai encontrando 16 genótipos. Agora, na hora de analisar, vamos aqui chegar na seguinte conclusão. Das duas características que nós estamos trabalhando, a cor púrpura tem o alelo dominante, então basta aparecer o azão para a cor ser púrpura. Quanto ao volume do grão, o grão cheio é dominante, então basta aparecer o Bzão para que o grão seja cheio. Então vamos analisar aqui esse primeiro quadradinho. Azão, azão, basta aparecer azão para a cor ser púrpura. Eu vou colocar aqui um pezinho de púrpura. Bzão, Bzão, basta aparecer um Bzão para que o grão seja cheio, tá bem? Vou pegar aqui esse último quadradinho. Azinho, azinho, apareceu o dominante? Não apareceu, então a cor não é púrpura, a cor é amarela. Então, cor amarela. Com relação ao volume do grão, não apareceu o Bzão, então não é grão cheio, e sim grão murcho. Então, Bzinho, Bzinho é de grão murcho. Então, eu vou apagar aqui esse slide, essa marcação do slide, para que a gente possa agora definir cada um desses quadrados, cada um desses genótipos. Então, eu vou marcar primeiro os grãos de cor púrpura de volume cheio. Aqui, púrpura e cheio, púrpura e cheio, púrpura e cheio. Apareceu azão e Bzão, já é púrpura e cheio. Cor púrpura, grão cheio, aqui também. Aqui outro. Aqui, e esse é o último. Então, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aqui, o 9º genótipo de cor púrpura, grão cheio. Agora, nós vamos encontrar cor púrpura, grão murcho. Vou trocar aqui a cor do marca-texto. Vou colocar aqui esse roxinho. Então, aqui, olha. Azão, azão, Bzinho, Bzinho. A cor é púrpura, mas agora o grão é murcho. Azão, azinho, Bzinho, Bzinho. Outra vez. A cor é púrpura, mas o grão agora é murcho. E esse último, azão, azinho, Bzinho, Bzinho. A cor é púrpura, grão murcho. Agora nós vamos procurar os genótipos cor amarela, grão cheio. Vou trocar novamente aqui a cor do marca-texto. Colocar esse rosado. Cor rosada aqui para nós encontrarmos cor amarela, grão cheio. Então, aqui, amarela, grão cheio. Cor amarela, grão cheio. Amarela, grão cheio. E esse último é cor amarela, grão murcho. Então, nós vamos aqui ter no nosso quadro de Pinet 9 possibilidades de cor púrpura, grão cheio, 3 possibilidades de cor púrpura, grão murcho, 3 possibilidades de cor amarela e grão cheio e uma possibilidade apenas de cor amarela e grão murcho. Então, a questão nos pede qual a proporção esperada de descendentes com fenótipo de grãos amarelos e cheios. Então, o que nós encontramos? Nós encontramos o seguinte: 3 em 16 combinações
de grãos amarelos e cheios, tá bem? Então, com isso, nós chegamos ao fim dessa questão de segunda lei de Mendel, onde nós tivemos um cruzamento de indivíduos duplo heterozigotos. Eles estavam sendo aí heterozigotos tanto para a cor quanto para o volume do grão, tá bem? Então, espero vocês em uma próxima oportunidade. Até mais!